todo que nele crê tem a vida eterna. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. João 3, 14 a 21. Mais uma vez peço perdão pelo texto longo, mas impossível não lê-lo todo. Todo o capítulo 3 do Evangelho de João trata do encontro de Jesus com certo mestre da lei chamado Nicodemos. Nesse encontro, Jesus ministra àquele homem sobre o grande plano de Deus para a humanidade morta em seus delitos e pecados. Nicodemos era um mestre da lei, profundo conhecedor da palavra escrita, fazia parte do povo da aliança, era um filho de Abraão, mas ainda assim lhe faltava o principal: olhar e crer em Jesus Cristo, a palavra viva de Deus. Esse olhar e crer possibilitariam um acontecimento sobrenatural, o novo nascimento. Assim como nos dias de Nicodemos acontece hoje. Muitos têm sido religiosos por toda a vida, mas ainda não reconheceram o Senhor Jesus Cristo, que foi levantado sobre a terra como o único e suficiente Salvador. Assim como Israel, lá atrás, olhou para a serpente de bronze levantada em uma haste e foi livrado da morte física, que hoje possamos olhar para o Cristo no alto do Calvário, como o único remédio que pode nos curar da morte eterna. Conta-se que no dia 6 de janeiro de 1850, uma tempestade de neve praticamente destruiu a cidade inglesa de Colchester. Certo rapaz não conseguiu chegar em casa, assim buscou abrigo numa pequena capela metodista, muito simples, perto de sua casa, onde o irmãozinho leigo, despreparado teologicamente, substituía o pastor, que também não pôde comparecer devido à tempestade. O texto da mensagem era Isaías 45, 22. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. O rapaz que entrou na capela fazia meses que estava infeliz e seu coração pesava por causa do pecado. Apesar de ter crescido dentro da igreja, seu pai e avô eram pastores, ele não tinha certeza da salvação. Aqui aprendemos que Deus não tem netos, só filhos. E a experiência de salvação é absolutamente pessoal e intransferível. Aquele pregador improvisado não tinha muito o que dizer, de modo que continuou gritando o texto à maneira dos metodistas primitivos. Repetidamente ele dizia: não é preciso fazer uma faculdade para saber olhar. Qualquer um pode olhar. Um homem pode olhar, uma criança pode olhar, uma mulher pode olhar. Foi então que viu o jovem visitante e disse: meu jovem, você parece estar numa condição miserável. Olhe para Jesus. O jovem olhou para Jesus pela fé e se converteu naquela noite. Aquele moço era Charles Spurgeon, que mais tarde tornou-se um dos maiores pregadores do passado, sendo considerado o príncipe dos pregadores. O que o Senhor está ministrando hoje? Religião não salva, denominação não salva, igreja não salva. No céu só entra lavado e remido pelo sangue de Jesus. Era isso que o Senhor estava tentando dizer a Nicodemos, e o Espírito Santo quer ministrar a nós hoje. Para que sejamos lavados por esse sangue remidor, precisamos olhar pela fé para o Cristo no alto do Calvário e crer nele, recebendo como nosso Senhor e Salvador. Quando fazemos isso, nascemos de novo, nos tornamos novas criaturas e nossa história terá um novo desfecho. Passamos da morte para a vida. Olhemos para o Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.